Tá aí, vamos falar de equação do segundo grau, ok? E professor Gleison mais uma vez, tá bom? Então toda equação é chamada equação do segundo grau, porque este elemento aqui é elevado ao segundo, ao expoente 2. Se fosse 3, seria uma equação do terceiro grau. Se fosse 4, se fosse quarto biquadrada. Se fosse do quarto grau, seria biquadrada, ok? Então vou apresentar a vocês o conteúdo da equação do segundo grau. Produtos notáveis já não remete a uma equação do segundo grau, tá? Quando é x1 vezes x1. Produto Steven, você não precisa chegar até a discriminante, que é a fórmula de Bhaskara, tá? No livro explica, eu já falei em outras aulas, que existe, antes, quando foi descoberta a aplicação da fórmula de Bhaskara, já existia resoluções 4.000 anos antes pelos babilônios. Nós brasileiros que usamos este método, porque os europeus, por exemplo, eles resolvem por geometria, normal, geometria, aplicação geométrica, ok? Então tá aí a equação do segundo grau, onde eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo a, b e c pertencente aos números reais e o a diferente de zero, tá? O a tem que ser diferente de zero, porque se for 0x ao quadrado, ela não é mais do primeiro grau, ela é do segundo grau, ela é do primeiro. E para ser do segundo grau, tem que ser elevado ao quadrado. Como determinar uma equação do segundo grau? Como montar ela? Primeiro passo, eu botei ali o primeiro passo delta, mas já é o segundo passo. Você tem aqui ax, é este cara aqui que representa o ax. O bx representa este cara e o c este. Onde tudo que é elevado ao quadrado representa o a, onde tudo que multiplica x representa o b, e o número sem variável alguma é o c, ok? Aí você pega aqui, por exemplo, eu tenho que toda equação, né, depois que você pega a prática vai embora, mas toda equação eu tenho que desmembrar ela, deixar só os coeficientes, tá? Quando não aparece nada na frente é 1, então se eu fosse desmembrar ela, tudo que é elevado ao quadrado representa a, então quem é o a? O a neste caso é o 1. Tudo que multiplica representa b, quem é o b? Menos 16, ok? E quem é o c? 63. Isso para uma equação completa. Quando ela é incompleta, se faltar o b e o c, eu coloco o zero no lugar. Em outra oportunidade eu vou explicar isso. Então, o primeiro passo de uma equação do segundo grau, eu dei aqui agora, retirar. Se eu fosse fazer isto aqui, eu ia fazer o seguinte, primeiro eu ia pegar uma equação qualquer, deixa eu ver, x ao quadrado mais x menos 6. Então eu ia descobrir quem é o a, aqui ó, o a é 1. Eu ia descobrir quem é o b, tudo que multiplica x é o b também é 1. Eu ia descobrir quem é o c é o menos 6, ok? Descobri quem é cada um. Agora eu vou fazer a segunda parte, que é a aplicação do delta. Delta é essa fórmula aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tá bom? Então eu tenho delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Lembra polinômios, valores numéricos? Agora eu vou aplicar um valor numérico. Quem é o B? Qual o valor do B? Olha aqui, ó. Qual o valor do B? 1, só que o B aqui está ao quadrado. 1 ao quadrado menos 4 vezes. Quem é o A? 1.
Quem é o C? Menos 6. Então, menos 6. Só substituir, ó, o A no lugar do A e o C no lugar do C. Segui toda a trajetória algébrica ali e fiz o valor numérico dela. 1 ao quadrado, 1. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Menos com menos, mais. Vai dar mais 24. Recebi uma ligação falando que a mãe de um aluno reclamou que o som que eu coloco aqui é muito alto. Mas vocês não estão ouvindo o som do pagode da rua, então é difícil. Muito difícil. 1 mais 24, 25. Agora eu vou aplicar a segunda parte. Eu já achei o delta. O delta foi identificado. Olha quem é o delta. X é igual a B. Nem assim, é assim. Bota assim, delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Corrige isso aqui. Identifiquei delta. Agora eu vou aplicar discriminante. X é igual a menos B mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o A. Você não tem noção da altura que está. Estou com tudo fechado. Então vamos lá. X é igual menos. Quem é o B? 1, mais com menos, menos. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Qual foi o valor do delta? 25. Sobre 2 vezes o A. Quem é o A? 1. Só valor numérico, gente. X é igual a menos 1. Mais ou menos. Qual a raiz quadrada de 25? 5. Sobre 2 vezes 1, 2. Tá? Eu tenho que fazer isso, ó, x1 e fazer o x2. Só que não vai dar espaço ali. Eu vou resolver embaixo, mas vou montar ali. Para aplicação do gráfico, que é a próxima matéria, função do segundo grau, para aplicar no gráfico, eu vou viciar vocês desde então fazer o sinal de menos primeiro. Porque no gráfico menos, tá? A esquerda é o mais, tá? Tá? Então vamos iniciar primeiro com x1, que no gráfico vai ser menos, por isso que eu estou viciando a fazer o menos. Então vai ficar menos 1, menos 5 dividido por 2. E o de baixo, menos 1, mais 5 dividido por 2. O que eu tenho que fazer aqui? Achar o valor quando eu aplicar o menos e achar o valor quando eu aplicar o mais. Vou puxar aqui para baixo que eu não terei espaço ali. Então, x1 é menos 1 menos 5 dividido por 2, que dá menos 6 dividido por 2, vai dar menos 3. O x2 é menos 1 mais 5 dividido por 2, que vai dar 4. 5 menos 1, 4 dividido por 2, 2. Nesta equação, conjunto solução é menos 3 e 2. Então, isso aqui vai ser o x1 no gráfico, esse aqui vai ser o x2. Por isso que eu estou mandando fazer o menos primeiro. Tá aí, professor Gleison, continuação aí, tá? Vou resolver uma equação completa e uma equação incompleta para demonstrar para vocês como é que funciona. Eu estou colocando uma outra música aqui. Tem um som externo de pagode muito alto, ele pode sair na edição aí. Ah, não tem como eu editar com música. Mas vamos lá. Equação completa.
incompleta. Eu vou omitir ou o B ou eu vou omitir o C. Eu não posso omitir o A, senão não vai ser uma equação do segundo grau. Para ser do segundo grau, tem que ser o ar elevado ao quadrado. Tá? A música, não, tomara que não sobressaia minha voz, mas estou tendo que fazer isso devido ao som externo que está aqui. Então, gente, vou executar o primeiro passo. Primeiro passo. Vou identificar quem é o A. 1. Tudo que multiplica x é o B, menos 9. Eu não tenho um número, só tenho 0. Então, se não tenho C, é 0. Tá? Já identifiquei o primeiro, o segundo, depois você não precisa colocar passo, você vai direto, resolve da maneira que quiser. Eu resolvo as equações por Steven, é muito mais rápido. Eu olhei e bati, quem multiplica, quem soma, acabou, já sei x1, x2. Próximos exercícios eu vou explicar isso para vocês. Então tá aqui, segundo passo. Identificar, né, o valor de delta. Delta é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 0. Delta vai ser 81, menos 0. Delta é igual a 81. Terceiro passo, identificar Bhaskara, aplicar Bhaskara, tá? Bhaskara de Akara, matemática indiana. Nós brasileiros aplicamos a fórmula de Bhaskara, porém outros já não aplicam, principalmente os babilônios, egípcios, porque eles já resolviam, principalmente os babilônios, 4.000 anos antes disso, eles já resolviam geometricamente, da maneira... Vamos conhecer esse método também, muito simples. Então, a discriminante vai ser menos B, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes A. Então eu terei menos, da fórmula, menos 9, mais ou menos a raiz do delta, que é 81, sobre 2 vezes o A, que é 1. Logo eu terei x igual a 9, mais ou menos 9, sobre 2. Ok? Vou achar o x1. x1 vai ser 9 menos 9 sobre 2. Lembra que eu faço negativo primeiro para chegar no gráfico viciado nisso? Então, x1 é 0. x2, 9 mais 9 dividido por 2 vai dar 18, que dividido por 2 dá 9. Conjunto solução 0 e 9. No gráfico vai ficar lindo, x1 e x2. A fórmula completa, tá? Primeiro passo. Primeiro passo nós já sabemos, identificar o A, que é 1, o B, que é 5, e o C, que é 6. Segundo passo. Delta. Tá? Tá aqui a fórmula, eu não preciso fazer de novo, o delta está aqui. E a discriminante está aqui, ó. Então, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual a 25 menos 4 vezes 1 vezes 6, 24. Delta vai ser igual a 1. Aqui, ó. Terceiro passo, aplicar Bhaskara. Tá? X é igual a menos 5
mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes 1. X é igual a menos 5 mais ou menos 1 sobre 2. X1 menos 5 menos 1 sobre 2, menos 6 sobre 2, menos 3. X2 menos 5 mais 1 sobre 2, menos 4 sobre 2, opa, vai dar menos 2, tá? Vou fazer a demonstração rápida, finalizei, achei o conjunto solução, tá? Menos 3 e menos 2. Se eu não quiser aplicar esta fórmula, se aqui for mais, Steven será mais, tá? Igual a 0. Que número eu somei um com o outro deu 5? Vou pensar. 1 mais 4. 5. Então vamos ver. 1 mais 4 dá 5. 1 vezes 4 dá 6? Não. Que número eu somei um com o outro e multipliquei um com o outro que deu 5 e deu 6, né? Pô, 2 mais 3. 2 mais 3 dá 5. 2 vezes 3 dá 6. Pô, legal. É o 2 e o 3. Vamos botar aqui 2 e 3. A ordem não vai alterar. Tá? Qual foi x1? Qual foi x2? Então fui lá. X mais 3 igual a 0. X é igual a menos 3. Já achei o x1. X mais 2 igual a 0. X é igual a menos 2. Mudou de lugar, mudou de sinal. Achei o x2. Então, meu conjunto solução por produto de Steven é x1 menos 3, x2 menos 2. Tá bom, gente? Ficou desta maneira aí. Fácil. Eu resolvo por aqui, que é muito mais rápido. O gráfico, quando eu chegar, eu vou resolver por Bhaskara, que é muito mais rápido. Vai ficar esses detalhes aí para vocês. Uma equação completa, uma incompleta. Sejam felizes nos seus exercícios. Mais uma aula, professor Gleison. Um abraço.